Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. A segunda vez que a gente dá o boa noite é sempre mais forte, né? A gente já sabe disso. Então eu vou puxar novamente do fundo dos pulmões, né? E quero que vocês respirem fundo também. Vamos lá. Sei que vocês estão cansados do dia, né? Segunda-feira é sempre um dia mais cansado, né? A gente sai de um final de semana, esperançoso que aquele final de semana durasse assim 10 dias. E quando chega segunda-feira a gente pensa tudo de novo, meu Deus. E a gente já chega na segunda pensando, a terça podia ser sexta, né? Então a gente já está sempre mais cansado. Mas vamos puxar o ar que a gente tem dentro de nós, a energia que ainda nos resta desse final de dia, para que a gente possa quebrar esse gelo inicial. No 3. 1, 2, 3. Boa noite! Maravilha! Melhor boa noite da região central do estado. Queridos amigos, muito obrigado a vocês pela possibilidade de conversar com cada um. Essa noite é bastante especial, uma noite de encerramento de um mês tão importante. E estávamos há pouco recordando a Mariângela, né? De meses atrás, quando nós combinávamos, né, essa nossa exposição, essa nossa conversa, e fazer parte de um mês da família é para nós de suma importância, é para que a gente possa aprender mais do que ensinar. Então, nós rogamos que este mês prossiga pelos próximos anos para que a gente continue falando de família, porque é tão importante que a gente fale sobre isso, porque é de lá que a gente tira a nossa salvação ou o nosso desastre. É de lá que a gente tira as nossas provações ou alegrias. Então, com certeza, nós temos muita coisa ainda para falar sobre o seio familiar. E também quero agradecer aos companheiros por lembrarem do meu nome, a vocês por optarem nessa noite estarem aqui. Tenho certeza que entre tantos outros compromissos que vocês têm, vocês hoje estão fazendo uma opção, a opção de estar aqui para que a gente consiga conversar. Então eu fico muito honrado, muito feliz, porque nós estamos hoje juntos, encerrando mais um mês. Passava-se muito tempo que Roma alastrava os seus tentáculos de poder. Era uma região bastante forte, principalmente quando nós falamos sobre o poder bélico de Roma. O Império Romano, anteriormente República de Roma, era nada mais, nada menos do que o maior poder, talvez mundial, naquilo pouco ainda que nós conhecíamos do nosso globo. A região que nós referimos era nada mais, nada menos do que a detentora da maioria dos territórios do pouco mundo conhecido naquela época. Tinha-se um sonho muito bem delimitado, de poder não só dominar, mas estar à frente na liderança de qualquer outro país, qualquer outro continente, qualquer outro lugar, qualquer outro povo ou exército que ousasse cruzar à frente. A fama se alastrava em qualquer lugar do mundo. Era com certeza devastador. As crianças tinham um sonho muito bem definido. Aquelas que lá nasciam em berço romano necessitavam e desejavam de, após a juventude e a chegada da idade adulta, pegar na espada, defender com o escudo para poder aprender a guerrear. Era um sonho de qualquer criança. Assim como nós temos nas nossas infâncias ou nas infâncias da geração nova vários sonhos de futuro. O sonho de jogador de futebol, de astronauta, de professor, o sonho de, na geração de hoje, de ser um youtuber, de trabalhar com a internet, com a música, são vários os sonhos que nos chegam. Aquelas crianças que lá nasciam, talvez não na sua totalidade, mas uma porcentagem bastante grande, tinha esse sonho dentro de cada uma delas. Era natural, porque conseguia enxergar os adultos, pais, principalmente homens da família,
serem ovacionados pela população quando retornavam de uma grande batalha, longa principalmente, e mesmo com as mãos sujas de sangue, conseguiam receber as glórias e a fama que o governo romano conseguia dar. Então era natural. As crianças observavam aquilo com muita naturalidade, observavam aquilo com uma certa felicidade. Também desejo ser um guerreiro como estes homens. Era natural assim pensar pela inocência infantil, porque eles estão sendo ovacionados. Mal sabiam eles as dores enormes da guerra. E eles estavam agora caminhando para que assim pudessem fazer. Os anos passavam. E aquela população, talvez da grande pirâmide, a mais gordinha, a parte de baixo, a maior, que era a região a população mais pobre, a população da plebe, ou os plebeus, como eram chamados, tinham uma sede, não de poder, mas tinham uma sede de comida, tinham uma sede de diversão, tinham uma sede de atenção básica que se pudesse dar. Eram pobres, e na maioria pobres, como nós falamos hoje em dia, de maré. Era mais do que pobreza. Era, na verdade, talvez uma miséria colocada para aqueles que tiveram o azar de reencarnar na região de Roma como pobres de família. Não havia qualquer destino melhor para aqueles companheiros. Por outro lado, na parte menor da pirâmide, a parte bem de cima, estavam os patrícios, aqueles que naturalmente ordenavam, mandavam, ou que tinham grande influência na República de Roma, e que com certeza não queriam deixar o seu poder. Tinham tudo aquilo que os demais lá na ponta de baixo não tinham. E é óbvio, isso tudo gerava uma grande revolta na população mais pobre, porque desejavam um pouco de atenção da República de Roma, daqueles senadores que governavam até aquele momento aquela república. Queriam ao menos ter uma atenção dos governantes, mas parecia que isso estava em fracasso. Eram todos eles, ou uma grande maioria, escravos do governo. E assim passavam para ganhar um pouco de comida e poder ao menos sobreviver. Os anos ficavam para trás e essas revoltas dessa parte maior da grande pirâmide, a parte mais pobre, parecia que começava a ganhar um tanto de destaque. Parecia que crescia a revolta e principalmente crescia o número de pessoas de extrema necessidade naquele tempo, nos idos de 70 ou 80 a.C. Era uma necessidade de qualquer coisa básica que não se tinha nem um pouco. Os senadores que lá estavam não tinham muito tempo para olhar para baixo, então vislumbravam naturalmente alguma coisa mais para cima, ou alguma coisa mais adiante do seu próprio cargo, do seu próprio umbigo. Olhar para a população não era assim algo tão natural, não era costumeiro. Passavam-se os anos e começavam aos poucos a chamar a atenção algumas batalhas, revoltas, revoluções, guerras e guerrilhas que ocorriam naquele entorno. Chegavam as notícias para aquele povoado de que Roma era agora detentora de outros territórios, de outras batalhas. Vencia com certeza quase todas que adentravam. Era quase como o time do Grêmio. Não sei se vocês concordam, mas talvez alguns discordem comigo, né? Mas pelo menos, não sei São Cepé, mas Santa Maria é 100% gremista. São Cepé me disseram aqui também. Talarico me falei. Talarico me disse que aqui só tem gremista. Pode falar do Grêmio que o pessoal vai adorar. Vão bater palma de pé. Não foi, Talarico? Não é? Tem um coloradinho em Santa Maria. Ele disse que não, né? E era, na verdade, um exército muito forte, porque vencia qualquer batalha que entrava.
E naturalmente aquela notícia, e eram várias que adentravam aquele povo, começavam a chegar. Obviamente aquela população, ao ouvir que o exército de Roma estava a vencer tudo quanto era batalha, e dominar tudo quanto era território, e ganhar ainda mais amplitude de poder, começava-se a ter uma noção de que tinha um futuro melhor ali para frente. Que talvez, retirando aqueles senadores que lá estavam, sem dar bola para a população, e colocando, quem sabe, alguns representantes deste exército romano, eles conseguissem caminhar um tanto melhor para frente e a população, enfim, conseguisse ser valorizada. Assim se fez. Depois de muitas e muitas tentativas, de grandes e grandes revoltas, não mais se sustentou naquele tempo a permanência daqueles homens que tentavam enriquecer o seu próprio bolso. Então se forma o primeiro triunvirato romano. Eram 3 homens, 3 dos maiores comandantes que Roma tinha naquela época: Crasso, Pompeu e Júlio César. Esses 3 homens tinham agora um objetivo que estava muito bem traçado: colocar aquela República de Roma em primeiro lugar. Não só na continuidade das suas conquistas, mas principalmente colocar aquela população mais pobre, desvalida, em também primeiro lugar. Então agora se sentiam valorizados, agora conseguiam receber aquilo tanto que desejavam. Iniciava no primeiro triunvirato romano, no reinado destes 3 homens, aquilo que se conhece até hoje e que muito se fala quando há uma grande distração, quase um boi de piranha, na verdade um pão e circo. Se construíam grandes arenas na região de Roma. Eram conclamados a assistir toda a população, principalmente os mais necessitados, porque eles precisavam de uma diversão nos seus dias. Nem isso eles tinham. A única diversão era só o trabalho. Então eram colocados nas grandes arenas para poder assistir aquilo que se dava lá ao centro. Gladiadores, homens fortes e robustos, a esfaquear um ao outro, encerrar com a vida, os 2 naturalmente a morrer, ou as corridas de biga que se davam para a diversão do povo, ou o sacrifício de um e outro contra aventor, e era uma diversão maravilhosa nas tardes de domingo romana. Quando a população já estava quase desistindo, indo embora, achando muito monótono aquela espada que cruzava para sacrificar um ao outro, entravam então aqueles homens a mando do primeiro triunvirato para poder jogar pão para a população. Tinham fome e naturalmente qualquer migalha de pão os sustentava, pelo menos para que eles pudessem ficar de pé e não cair. Então iniciava aí aquilo que nós adotamos até hoje como pão e circo, uma distração para que apenas as pessoas permaneçam assistindo, embora seja uma desgraça às suas vidas, que fiquem pelo menos ali observando o que está se dando. Então ali, neste primeiro triunvirato, assim se iniciava. Mas pelo menos a população agora estava feliz, porque tinha ao menos alguém para lhe representar. Tinha alguém para poder dar atenção, olhar para baixo, para a parte maior da pirâmide. Outras coisas, obviamente, foram feitas. Crasso, Pompeu e Júlio César eram homens que estavam acostumados na batalha. E naturalmente isso não sairia do sangue deles ao tomarem aquele poder da República de Roma. Era como a mitologia. Uma hidra é quase que um grande dinossauro, um grande animal, que tem apenas um corpo, mas tem 3 cabeças. As 3 cabeças pensam diferente uma da outra, e o corpo é um só. Então, por vezes, elas brigam, elas se mordem, elas tentam matar-se uma a outra, para que possam reinar sozinhas e levar o corpo adiante, onde desejarem. Assim era o primeiro triunvirato. O objetivo inicial era obviamente, levar a
República de Roma à frente, mas me parece que aqueles 3 homens não conseguiram segurar o seu poder de dominação, a sua vontade de estar à frente. E então começavam aqueles 3 homens a imaginar, a pensar de que forma eles poderiam matar um ao outro ou retirar um ao outro do poder para que apenas um deles pudesse sentar no grande trono romano. Seriam ovacionados, obviamente. E começavam a articular aos poucos, notando que estava ali a imperfeição humana, o desejo do poder e do destaque. Crasso foi o primeiro a tentar alguma coisa. Mal sabia ele que os outros 2 já pensavam a mesma coisa que ele. Crasso resolveu levar o seu exército para a batalha. Crasso resolveu entrar em campo para poder sacrificar um exército 2 vezes maior que o dele, para que ele retornasse a Roma, sendo ovacionado pela população com mais uma batalha vencida, e todos lhe dissessem que ele era o poderoso e que precisava ficar no grande trono sozinho. Mas ele não contava com um erro dele mesmo, grande estrategista que naquele dia não estava muito inspirado. Não conseguiu realizar os bons cálculos que naturalmente fazia. Colocava o seu exército a campo e quando realizava um cálculo para pegar o exército inimigo pelas costas e devastá-lo, conseguia, por este erro que lhe custou a vida, colocar o seu exército ao meio do exército inimigo, o que obviamente devastou o seu exército e a sua própria vida. Hoje, 2000 anos depois, um pouco mais, nós adotamos na nossa cultura de língua portuguesa a falar, quando fazemos ou alguém faz um grande erro, o erro crasso, que foi o erro que há 2000 anos ocorreu e que custou a vida deste companheiro e o trono, com certeza. Pompeu e Júlio César agora só tinham um objetivo. Enquanto os demais morriam de fome e esquecidos, enquanto as arenas apenas recebiam dor e sangue, Pompeu e Júlio César só pensavam em matar-se um ao outro para que pudessem ficar à frente da República de Roma. Júlio César, obviamente, era muito mais conhecido pelo seu poder de dominação. Era um homem que talvez os livros de história nos mostrem como o maior estrategista que a história da humanidade já teve. E vencia em determinada batalha Pompeu para que ele pudesse tomar o trono. Júlio César agora se denominava, ao ficar à frente sozinho daquela república, como o ditador perpétuo. Significava que ele iria mandar sozinho e iria ser para todo sempre. Talvez até depois de morto, seu espírito permanecesse a mandar em Roma. Pompeu, depois daquela batalha, não morre, como era de costume, que todos fossem devastados. Na verdade, foge, tenta exilar-se, para que não conviva com a vergonha, para que não conviva com aquele desastre que houver ocorrido, e resolve ir ao Egito. No Egito ele encontra um rei tão tenebroso quanto Júlio César. E este rei, chamado Ptolomeu, acaba por recebê-lo de braços abertos. Bem-vindo, meu irmão, dá-me aqui tua cabeça, para que eu possa enviar para Júlio César como presente. Já que era natural que os homens morressem em batalha, e ele sabia que ele estava em fuga, então assim o faz. E embrulha muito bem como um presente de Natal, para que ele possa enviar a Júlio César aquele humilde presente. Mas a reação de Júlio César é diferente. Quando ele recebe aquele presente, a cabeça de Pompeu, que havia perdido a batalha, Júlio César para pensar: como este homem é cruel, vou tirá-lo do seu trono. Retira Ptolomeu e coloca Cleópatra, mais conhecida do que o próprio Júlio César. Estava agora ela a reinar. O ditador perpétuo acreditava que estava tudo solucionado, que agora ele iria mandar e desmandar sozinho ad eterno. Mal sabia ele que mais ardilosos do que ele eram os senadores
que anteriormente estavam no poder, que desejavam naturalmente retomá-lo, que desejavam agora estar de novo à frente. Então começavam a traçar uma reunião de negócios, uma reunião quase que um chimarrão, um mate com Júlio César, para que pudessem conversar um pouco sobre a vida, para que pudessem falar do dia a dia que se vinha. Reuniam-se aqueles homens, mais de 30, naquele grande saguão com agora o ditador perpétuo, sempre muito bem rodeado de seus guardas, e no momento de rara distração, aqueles homens, nos idos de março de 44 a.C., encerravam com a vida de Júlio César ao esfaqueá-lo um a um para encerrar com seu reinado. O último homem, diz a história, que foi o seu filho adotivo chamado Brutus. E até hoje nós também adotamos um linguajar, um modo de falar quando alguém nos surpreende, quando alguém nos faz algo que a gente não esperava. Nós dizemos uma frase muito conhecida: até tu, Brutus. Diz a história que Júlio César, ao observar que o filho adotivo encerrava com a sua existência, ele dizia essa frase, que ficava eternizada 2000 anos depois. Naturalmente, aqueles senadores fugiam, com medo da população, porque Júlio César era muito popular, e naturalmente uma grande revolta da população, que já havia os derrubado anteriormente, iria acontecer de novo. Então, vão embora, refugiam-se e somem. A população não tinha mais quem comandasse. Quem iria ficar à frente agora da República de Roma? Estavam agora sem o seu pão e circo, estavam agora sem a sua diversão, estavam agora sem as suas moedas, sem o seu trabalho, estavam agora totalmente perdidos. O que fazer? Reúne-se de novo aqueles homens que eram afetos de Júlio César, para que eles pudessem formar então uma segunda aliança, agora uma aliança com poder de Estado, agora uma aliança que iria realmente levar adiante a República de Roma, o que nós chamamos de segundo triunvirato romano, a segunda tentativa dessa tríplice aliança que se fazia. Lépido, Marco Antônio e Augusto eram os três homens que agora estavam à frente. Augusto, que também era conhecido como Otaviano. E esses três homens agora, todos eles, braços direitos de Júlio César, tinham um objetivo com a segunda formação: fazer aquilo que a primeira não fez, levar adiante a dominação de Roma, mas principalmente voltar a fazer o que Júlio César já vinha fazendo: observar a população de baixa renda, observar o desvalido, aquele que sente fome, o invisível da sociedade, para que eles pudessem ganhar mais valorização. Mal sabiam eles que iriam fazer o mesmo fracasso que os primeiros três fizeram. Começavam muito bem. O objetivo de caçar aqueles homens que haviam matado Júlio César estava dentro deles. Começavam a encontrar um ou outro, convidá-los para se retirar de uma forma muito gentil, ou matá-los. E assim o tempo passava. Depois do primeiro objetivo concluído, era a hora de dar uma olhadinha na população, para verificar, afinal de contas, o que fazer com eles. Mas, entre um desejo e outro, havia algo no meio que deixava, talvez, eles um pouco mais intrigados. Que era o desejo de poder, que era o desejo de matar-se, que era o desejo de reinar sozinho. Igual os primeiros. Quase uma cópia. E esses segundos triúnvaros resolvem iniciar tudo de novo. Lépido é o primeiro, rápido, resolve dar um golpe de Estado que não dá certo. É convidado gentilmente a retirar-se, ou também perderia a cabecinha. Os outros dois agora não tinham um terceiro para incomodar, iriam seguir adiante para que eles pudessem finalmente estar à frente, um deles apenas
da República de Roma. Marco Antônio e Augusto Otaviano estavam agora a imaginar de que forma poderiam vencer um ao outro para que ficassem, por fim, no trono. Quase o mesmo filme, tudo igual, nada diferente. Marco Antônio tinha uma inteligência muito grande. Resolvera ir ao Egito, conversar longamente com Cleópatra, para dizer, quem sabe nós unimos os nossos exércitos e conseguimos derrotar a Otaviano. E quem sabe assim nós dois ficamos com o poder. Cleópatra naturalmente aceita e Marco Antônio vai a campo de batalha contra Otaviano. Talvez com o dobro, triplo, quem sabe, do exército, como nos diz os livros de história. Mas mal sabia ele que estava lidando com, talvez, depois de Júlio César, um dos maiores estrategistas da humanidade. Otaviano extermina com o exército inimigo. Marco Antônio e Cleópatra, pela vergonha de perder esta batalha, que já estava quase ganha, resolvem também se exilar, chegam ao Egito e suicidam-se os dois, pela vergonha que tinham da batalha perdida. Agora estava Otaviano à frente do trono para que pudesse reinar sozinho depois do fim do segundo triunvirato. Era a época de sangue, era a época de dor, era a época de desprezo, de fome, de desvalidos, esquecidos e dilacerados. Era uma época de crise da humanidade. Talvez não fora um fato que ocorrera tão logo o fim do segundo triunvirato, nós até hoje estaríamos vivenciando a época de dor que Roma estava impregnando no mundo. Depois de alguns anos do reinado de paz, como se chama o reinado de Augusto, nasce um homem entre todos os outros diferente. Nasce um homem que não tinha sede de poder. Nasce um homem que não desejava batalhar. Nasce um homem que não desejava empunhar a espada ou o escudo para poder ser reconhecido. Nasce um homem que não tinha muito o que comer. Nasce um homem que não tinha muito o que vestir. Nasce um homem que não tinha pretensões de estar entre os mais inteligentes ou os melhores daquela época. Jesus, como nós conhecemos hoje em dia, nascia tão logo o fim do segundo triunvirato, talvez para dar cobertura a este momento de severa sangria da nossa história. E fora justamente este homem que ganhara destaque na história da humanidade. Os triunvíratos 6 que passaram por Roma ficaram registrados e até hoje são muito conhecidos nos livros de história quando estudamos. Mas talvez não façam assim tanta diferença em nossa vida como Jesus faz com cada um de nós. E Jesus fez algo que nenhum dos 6 fez, que nenhum dos 6 observou fazer. Porque imaginavam que para que eles pudessem ser conhecidos, para que eles pudessem estar à frente de uma população, de uma república, ou agora de um império, eles precisavam matar um ao outro, para que, passando um por cima, eles pudessem sozinhos reinar. Jesus fez diferente. Por isso ganhou destaque. Um amigo me perguntava certa feita, por que Jesus é assim tão importante para ti e outros tantos não o são? Porque Jesus fez diferente tudo aquilo que ninguém mais fez antes dele. Tudo aquilo que era mal visto, tudo aquilo que tinha, na verdade, maus olhos. Observar a população pobre, olhar desvalido, aquele que está louco de fome, quase encerrando a vida por não ter um pão para comer.
aquele leproso, aquele coxo, aquele que era colocado em qualquer cidade para morrer, aquele que era colocado na estrada de Jericó para que pudesse não entrar na grande cidade para não adoecer o restante da população, foram o que ele fez. Mal sabiam aqueles homens que, afastando aqueles que fisicamente eram doentes, estavam eles demonstrando que internamente e espiritualmente eles eram muito mais do que os leprosos. Fora Jesus, aquele que jamais precisou pegar uma espada para ser chamado de mestre, aquele que jamais precisou estar à frente de qualquer reino para ser chamado de Senhor, e aquele que só pregou uma coisa, que fora o amor incondicional e universal. E por esse motivo separou o tempo mesmo sem desejar. Por isso hoje nós contamos 2019 anos depois de Cristo. Sempre ao TC ou AC, quando nos referimos aos quadros da história. Por isso Jesus fora tão importante para cada um de nós. E até hoje sobrevive, coisa que uns triunvaros não mais fazem, que provavelmente até hoje resgatam nas suas várias encarnações, assim como nós, aquilo que deixaram para trás. Fora Jesus, que deu a chance de mostrar que ao equivocarmos, nós temos a chance da reparação. Ao abandoná-lo, nós temos a chance de reencontrá-lo. Foi o que fez Jesus com Públio Lentulus, conhecido hoje por cada um de nós como Emmanuel, aquele que orientou Chico Xavier na última reencarnação. Quando caminhava à beira do mar da Galileia numa noite qualquer, escondido para que ninguém o visse, porque era uma afronta, era uma vergonha ir atrás de um nazareno pobre que seria morto tão logo. Ele, um homem de poder, um senador que estava sempre a mandar e desmandar em tudo, naturalmente não poderia assim procurar um homem como ele. E ao chegar naquele encontro, Jesus lhe oferece algo que ele ofereceu com certeza para cada um de nós antes de reencarnarmos. Ele observa aquele homem, sabendo da sua intenção, que era a cura da filha, e diz: senador, tu tens agora a oportunidade única de seguir-me, agora ou daqui a milênios. O senador faz uma opção, a opção que talvez nós já fizemos e quem sabe continuamos fazendo. O poder chamou mais a atenção, as coisas da vida chamaram muito mais a atenção. Jesus ficara para Públio Lentulus em segundo plano, e fora ele, por meio de Chico Xavier enquanto Emmanuel, que ditara as suas obras, os seus romances eternos, publicados pela editora da Federação Espírita Brasileira, para que pudéssemos saber o que ocorreu depois da negativa para Jesus. Tudo aquilo que teve de resgatar quando não conseguiu colocá-lo dentro de si. E nós, hoje em dia, 2019 anos depois, continuamos a fazer igual Públio Lentulus fez. A optar que Jesus fique em segundo plano, para que, quando der um tempinho, nós possamos então fazer com que ele entre dentro da nossa casa. Jesus não é religião. Jesus não é um quadro na parede. Jesus é um exemplo, e um exemplo vivo. Por esse motivo, Allan Kardec, na pergunta 625, questiona os espíritos, mas afinal de contas, quem é, ou o que é, o maior exemplo que Deus dá para a humanidade, para ser modelo e guia? A menor pergunta, a menor resposta dos espíritos de todo o livro dos espíritos. 1019 perguntas e respostas, e essa em especial é a mais curta,
Talvez era um espírito gaúcho, curto e grosso, não estava num bom dia, resolvera, quem sabe era de manhã cedo, um domingo, e ele estava recém acordando, respondeu rápido. Uma pergunta rápida e curta, de apenas 5 palavras, 5 letras, perdão. Jesus. Ponto final. Essa era a resposta da espiritualidade. Não é Jesus, vírgula, não é Jesus mais, não é Jesus reticências, é Jesus, ponto. Aquilo que vem depois da resposta é a anotação de Kardec. Eles resumem o modelo e guia da humanidade como sendo Jesus. Jesus, na amplitude do nome, no exemplo vivo, na sua presença inenarrável, na sua presença aqui conosco nesta noite. Infelizmente, nós, nesses tempos de turbulência e crises internas e espirituais, nós colocamos outros tantos à frente antes de pensar no exemplo, o modelo e guia da humanidade, que é Jesus. Cristo continua nos aguardando, assim como aguardou a Públio Lentulus, e nós ainda estamos a ovacionar os outros tantos, tão sem importância quanto ele. Que fora quem falou para Públio Lentulus: tu sabes que o teu reinado é pueril, tu sabes que o teu reinado é apenas físico, que o teu reinado terminará. E terminou. E até hoje, Emmanuel, hoje provavelmente já encarnado pelas últimas falas de Chico antes do seu desencarne, mas quando se apresentava a Chico Xavier com a materialização do perispírito de um senador romano, tinha um objetivo, para que ele não esquecesse que naquela encarnação fez muito provavelmente as piores escolhas, mas conheceu Jesus e não o esqueceu. Assim como muitos de nós o conheceu e até hoje tem saudade de sua presença. Mesmo aqueles que não tiveram a oportunidade encarnatória de estar junto com ele, têm com certeza dentro de si, no seu coração, a presença luminosa do Cristo, que é aquele companheiro que muitas vezes nos visita na calada da noite, quando nós já estamos resguardados na nossa cama às 11 horas, para poder repousar o corpo físico, e alguém nos bate palma à frente de casa e nos toca a campainha solicitando um punhado de moedas, um café, um pedaço de pão para que não venha morrer de fome. Nós reencontramos com Jesus. Nos diversos momentos em que nós cruzamos na rua pelo expurgo da sociedade, a porra que fica apenas jogada aos cantos e que nós não desejamos como amigos, paramos e perguntamos: como é teu nome, rapaz? Sem desejo de qualquer denúncia ou procura, apenas para saber e valorizar. Todos temos nome. Como é o teu nome? Faz toda a diferença. Por vezes, notamos um espanto quando esta pergunta chega. E é aí que nós nos reencontramos com Jesus. Quando as nossas atitudes se modificam. Quando Jesus adentra as nossas casas. Não como reencarnado, o que não ocorrerá. Porque se Jesus nunca foi, ele com certeza não voltará. Porque ele permanece desde sua desencarnação junto conosco. Fora ele mesmo, que nos disse que quando estivéssemos reunidos, ele ali estaria. Então nós temos a certeza de que aqui está. E nas nossas famílias hoje, berço das nossas maiores alegrias, berço dos nossos maiores amores, mas também berço das maiores desgraças, das maiores angústias, das maiores decepções, é que nós vamos conseguir encontrar principalmente com o Mestre. Que na leitura edificante anterior, a nossa fala
nos dizia: quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem é minha família? Nossa família está não dentro apenas do nosso lar, da nossa casa, do nosso apartamento, do nosso condomínio. Nossa família está ali fora, pedindo ajuda quando nós retornemos para casa. Nós vamos encontrar com Jesus ainda este ano. Nós vamos encontrar com Ele enquanto estivermos retornando para casa andando. Você vai notar onde Ele está. Por vezes jogaram num canto ou no outro, com uma garrafa de bebida alcoólica e nós a julgá-lo no primeiro momento. Está ali Jesus aguardando que nós possamos lhe dar a mão. É este exemplo que precisa adentrar de novo as nossas casas, porque nós temos saudade da sua presença, porque nós andamos muito sofridos e com imensas dificuldades. Quem de nós, nas últimas horas, nos últimos dias, não nutriu um tanto de lágrimas por algum problema que vem cruzando? Quantos de nós não está hoje arrependido de alguma situação feita ou não feita? Quantos de nós está vertendo em dores e vem nesta casa para tentar se aproximar do Mestre e falar tal qual o cego de Jericó: Senhor, tem piedade de mim? Quantos de nós não tem sede de encontrar? Mas infelizmente hoje, nas nossas famílias, de certa forma, nós continuamos a ovacionar outros tantos encarnados e ele fica para depois. Irmão X, apelido, codinome de Humberto de Campos, nos conta numa das suas obras uma belíssima história. Fala Humberto de Campos que Jesus, em certo momento da sua existência, fora desconhecido. Em algum momento da vida de Jesus, ele foi um nazareno qualquer. Ele não ganhou destaque. Ele foi, na verdade, uma pessoa comum, como qualquer uma de nós. Depois de algum tempo, naturalmente, a fama correu. Mas, naquele fim de tarde em que Humberto de Campos nos conta, ele estava colocado numa pequena cidade, que não cita qual, mas que agora, ao observar o fim de tarde, se despedia e orava a Deus para que ele conseguisse realizar o seu objetivo. Dizia Humberto de Campos que Jesus estava colocado naquele vale a observar o sol que ia embora, aquele que nos acompanhou até esta cidade. E ao agradecer a Deus, uma mulher se aproximava de Jesus, muito bela, muito jovem, chegava próximo do Nazareno, enquanto ninguém queria chegar, e lhe fazia uma proposta: tu, eu noto que é estrangeiro, estou a perceber que tu não é desta cidade, porque já está com os braços e a testa, o rosto, um tanto queimado do sol. Eu noto que tuas sandálias estão bastante desgastadas de tanto caminhar. Eu noto que tu deve estar muito cansado do que vem fazendo. Por isso, estrangeiro, eu gostaria de te fazer uma proposta, que hoje tu repousasse no meu lado. Quem sabe tu vens para nessa noite estar comigo. Jesus olhava para a moça, olhava para o sol e respondia: hoje eu não posso. Acredito que tu não entendeu, Nazareno. Hoje é meu aniversário. E nos meus aniversários eu gosto de escolher os meus parceiros. Eu sou uma dama. E nesta noite eu não quero nada menos do que tu.
eu já recusei grandes homens, mas hoje eu quero que tu venhas comigo. Eu quero que tu possas descansar na minha cama. Tu vens? Jesus olhava para a moça, olhava para o sol e lhe respondia: hoje eu não posso. Nazareno, sabendo que hoje é meu aniversário, vais recusar a minha companhia. Eu já sei o que vou fazer. Quando tu fores comigo, vou banhar-te e te secarei com meus longos cabelos. Nazareno, se só eu não bastar, colocarei uma escrava seminua a bailar para ti na tua frente. Nunca mais esquecerás essa noite e amanhã tu podes ir. Tu vens? Hoje eu não posso. Como uma última tentativa, a companheira olha fundo nos olhos do mestre e diz: vou lhe dizer uma coisa que eu nunca disse para homem algum, mas algo dentro de mim com a tua presença faz que eu lhe diga: Nazareno, eu te amo. Eu te amo, Nazareno. Vem ter comigo. Tu vens. Hoje eu não posso. Mas, dia que não está longe, eu vou atender o teu chamado. Diz Humberto de Campos que a companheira juntava-lhe o vestido e corria para longe com vergonha. Jamais tinha sido rejeitada por não. Jesus, naquela oportunidade, se recolhia em oração e 2 anos depois retornava à pequena cidade. Provavelmente já nem lembrava mais do caso. Estava agora sendo ovacionado ou odiado e conhecido por todas as cidades que passava. Naquela mesma cidade, enquanto falava do amor para todos, enquanto falava do perdão às ofensas, uma senhora se aproxima de Jesus, lhe fala ao ouvido e aponta em outra direção. Jesus pede licença para o povo e passa a caminhar junto com a mulher. Ao chegar próximo de uma gruta, depois de algum minuto de caminhada, ela aponta para aquela gruta sem iluminação alguma e diz: é aí dentro, Senhor, é aí dentro. Jesus adentra aquela gruta que não tinha iluminação alguma, coloca as mãos nas paredes e sente a umidade do local. Começa a caminhar aos poucos e a visibilidade vai se piorando. Ao chegar no fundo da pequena gruta, um pequeno recipiente de óleo queimava para observar um corpo estirado numa pedra quase mesa. Jesus se aproximava, tateava para ver do que se tratava. E ao tatear aquele corpo moribundo, começava aquela mulher a urrar de dor. E ao tatear aquele corpo, começava Jesus a observar que já estava quase desfalecendo. Num momento de súbito, a mulher dá um grito dentro daquela gruta: quem está aí? O que veio fazer? O que deseja? Se queres comprar perfumes, vai embora que não os tenho mais. Se queres uma noite comigo, foge para não adoecer. Eu sou toda a podridão. Afasta-se de mim. Jesus se abaixa, pega a mulher no colo e diz: sou eu que estou contigo. Ela ouve a voz melodiosa de Jesus e diz de novo: Nazareno belo,
Tu veio. 2 anos eu te esperei. Durante 2 anos. Eu ficava à janela de minha casa, colocava um recipiente de óleo para queimar, para iluminar o teu caminho. E ficava na janela esperando o teu rosto angelical retornar. Eu sonhava com o dia que tu viria me ver, da promessa que tu me fizeste. Jamais vi alguém tão bela em toda a minha vida. E tu vem justamente agora. Por quê? Jesus se dirigia sem falar nada para fora da gruta. E ao chegar onde o sol já lhe batia o rosto, ela lhe cobre com vergonha de que Jesus a observasse. Jesus lhe tira as mãos do rosto, faz com que ela observe pela última vez o sol e o mar da Galileia. E naquela oportunidade ele olha para a moça e lhe diz: eu venho para lhe responder aquilo que há 2 anos me falaste. Venho ter contigo pelo mesmo motivo. Eu venho aqui porque eu te amo. Irmão X nos diz que a companheira naquele momento desencarnada, recebendo do Mestre um estranho carinho, embora os anos passados. Cada um de nós, de certa forma, continua desejosos de que Jesus venha nos pegar no colo. Embora os nossos defeitos, os nossos erros e problemas, embora as nossas famílias que passam por vezes por desestruturas enormes, não esquecemos jamais de que Jesus está nos aguardando quando nós retornarmos. E é Ele que vem. Não nos momentos só bons, mas principalmente nos piores das nossas vidas. Justamente porque Ele sabe que Ele não nasceu para os santos. Ele nasceu para nós, os doentes do Espírito. E vem por um motivo só. Porque nos ama. E muito. E nos perdoa qualquer problema. Então, neste momento tão importante, em que nós encerramos o mês da família, da sociedade que dedica o seu nome a Jesus, o Nazareno belo, o crucificado, aquele que morreu para ficar eternamente nos nossos corações. Nós rogamos a linda poesia de João Cabete. João Cabete escreve uma belíssima música chamada Fim dos Tempos. Talvez fim dos tempos que muitas vezes para nós chegam. E nesta música, com as orações, ele nos diz: vem, Senhor, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem, vem com o teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera, criancinhas pedem pão e homens lutam como fera. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer parar os canhões. Vem, ó amigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com o teu olhar sereno,
toda a terra iluminar. Que São Cepé prossiga sendo iluminada por nosso bravo guerreiro, mas por Jesus de Nazaré em principal, para que nós possamos de novo nos ver em breve, para que a gente possa celebrar o Mestre em nossas vidas. Muito obrigado a vocês por emprestarem um pouquinho dos seus ouvidos. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.